Rapaz, eu tava vendo uma situação aqui envolvendo o nosso querido Thiago Schultz, né, o Calvo do Campari, né? Inclusive eu tô lembrado quando ele havia começado a ser notabilizado, por conta de uma ameaça que ele fez à humorista Lívia Lagato, que havia feito uma esquete de humor lá zoando ele, né? Cara, eu não sei se era necessariamente zoando esse cara, né? Mas, bom, eu não sei. Eu acho que independente disso aí, o sujeito levou muito a sério, a ponto de justamente ameaçá-la, né? E a partir desse ato dele, eu já iria imaginar, olha só, cara, tá certo que o brasileiro ele tem essa mania de querer apagiar, de querer idolatrar, de querer simplesmente ser seguidor de uma pessoa que não presta, né? De uma pessoa que tem uma índole, uma personalidade bastante duvidosa, né? Mas ainda assim esse cara vai fazer sucesso, cara. Ele vai fazer sucesso e dito feito, né? Hoje ele tá com 1 milhão de seguidores, certo? Aí depois de ter ocorrido essa ameaça aí, né? O cara ele havia sido abordado em diversos programas estilo podcast, aí tudo mais. Aí anos depois, não demorou tanto tempo assim, né? O espaço de tempo foi curto. A ex dele, a ex dele que inclusive compartilhava vídeos, né, onde estava demonstrando o seu amor mútuo, né, pelo cara, né? Ela havia falado que ele era isso e aquilo, né, no sentido de que o cara estava me devendo tal coisa, o cara ele não cumpre o que prega, né, blá 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 blá, certo? Só que, tipo assim, quando isso aí aconteceu, eu imaginei que, olha só, o cara já havia demonstrado que não valia muita coisa. Tu resolveu se rabichar com ele, então a culpa é tua, pô. A culpa é tua, né? Teve isso, aí agora essa terceira polêmica aí, né, envolvendo a acusação de tentativa de estupro, né, que a ex mais recente do Calvo do Campari havia impetrado pra cima dele, certo? E pelo que eu tô vendo aqui, ó, Thiago Schultz, o Calvo da Campari, não, é Calvo do Campari. Quem escreveu isso aqui foi um paulistano, com certeza, né? É tipo aquele sujeito que fala que a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, né? Chama o que? De A Salgueiro, né? A Salgueiro. Aqui. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Thiago Schultz. Inclusive, essa semana aí eu vi um vídeo dele, né? Entre aspas, refutando ponto a ponto essas acusações aí, né? A qual ele havia sofrido da isca. Inclusive, cara, pela lata, eu acho que não sei se tem ascendência peruana ou boliviana, cara. Foi de fato descendente de boliviana ou de peruana, cara, é uma coisa bastante difícil de você ver, hein, cara. Né, um sujeito, digamos assim, branco de São Paulo, tendo interesse amoroso por uma boliviana, por uma peruana ou sua descendente. É muito difícil de ver isso aí, inclusive o povo da cidade de São Paulo e região despreza os bolivianos e peruanos, cara. Desprezam, eu já ouvi, eu acho que eu já citei aqui no canal, né? Já vi uma situação aí onde um jovem que inclusive frequentava o comércio, né, do boliviano, né, falando que vocês fedem, vocês são vagabundos, vocês isso e aquilo, falou isso aí na cara do moleque, né? Então, vamos voltar aqui. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Thiago Schultz, acusado de agressão contra a namorada. Casa de Thiago fica em Salta, no interior de São Paulo. Durante o cumprimento do mandado, a polícia... Mas eu acho que ele é da cidade de São Paulo, cara. Pelo sotaque, dá pra sacar que ele não é do interior. Do interior. Durante o cumprimento do mandado, a polícia apreendeu o celular e o notebook do influencer. Inclusive, influencer esse, né, masculinista, o qual todo mundo sabe a essa altura do campeonato que ele pouco cumpre, né, o que prega, né? Ele pouco cumpre o que prega, mas sempre tem um otário, né, para bancar esse pessoal. E aquele ditado, né? Quando um otário e um esperto se juntam, o negócio está feito, né? Eu acho que era algo assim, né? Sempre tem um otário para bancar, sempre, né? A polícia apreendeu o celular e o notebook do influencer, além de pertences pessoais da ex-namorada dele.
Aqui a Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, o mandado de busca e apreensão na casa de Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, em Salto, no interior de São Paulo. Ele é investigado por acusações de agressão e tentativa de estupro feitas pela ex-namorada. Inclusive, em relação à tentativa de estupro, né, as pessoas estão comentando aí que ele queria fazer um anal nela, né? Aí ela não quis, né, e do que eu me lembro do vídeo dele, ele tem problemas com bebida, né? Aí deu ruim, cara. Aí deu ruim. O influenciador digital chegou a ser detido em flagrante no final de novembro, mas foi solto após passar por uma audiência de custódia. A justiça... teve gente nas redes sociais comentando que ele saiu porque é branco. A justiça, no entanto, determinou medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da vítima. Durante a operação policial dessa sexta, que aconteceu na residência do investigado em Salto, foram apreendidos um celular e um notebook. Já falou isso aí umas 300 vezes, hein? Pertences pessoais da ex-namorada dele que estavam no imóvel também foram recolhidos. Segundo o boletim de ocorrência, o influencer estava no local quando os policiais chegaram e acompanhou toda a ação. Ele teve que depor na Delegacia de Defesa da Mulher de Salto na manhã de segunda-feira. Relembre o caso: o coach e influencer Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, e por estar envolvido com o... Cara, o Red Pill não é um movimento, é uma espécie de estilo de vida. Sacou? Se bem que eu acho que se bobear não é nem isso aí, cara, porque se coloca mais como conselho sobre como a pessoa deve agir, né, o que ela deve pensar, né, sobre a mulher, né, e tudo mais, envolvendo mais o que mesmo? A manutenção masculina, né? Então não é um grupo, não é um movimento, sacou? Agora você pega aqui o MGTOW, é movimento. Aí agora o Red Pill não. Também é empresário e mora em Salto, no interior de São Paulo. Ele foi detido no dia 29 de novembro após ser acusado pela namorada de agressão e tentativa de estupro, mas foi solto após a audiência de custódia. O nome verdadeiro do coach é Thiago da Cruz... Schultz. Thiago da Cruz Choba. Eu acho que faz sentido ele ter trocado para Thiago Schultz, né? Porque se fosse Thiago Choba seria muito ridículo. Ele tem 37 anos e se apresenta como escritor, palestrante e apresentador. Inclusive, em relação a ser escritor, houve uma polêmica aí, também envolvendo essa questão que o site do jornal O Extra havia soltado em matéria anos atrás, cara. Teve isso aí também, envolvendo esse cara. Ele também estudou engenharia elétrica e publicidade e propaganda. E seu site, o Cult, pontua ser, entre aspas, um dos maiores influenciadores sobre masculinidade e relacionamentos do Brasil. Detido em Salto. Thiago Schultz foi detido na madrugada de sábado, dia 29 de novembro, em Salto, após ser... já falou isso aí, parceiro. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a vítima passou por exame no IML que identificou mais de 10 lesões, né? Porra. Segundo os dois informaram no boletim de ocorrência, o casal estava junto havia cerca de 3 meses. De acordo com o relato da vítima, o coach, tentou forçar a mulher a ter sexo anal e ela negou. Thiago não aceitou, certamente estava chapado, e tentou agarrá-la à força. A vítima, que é de Sorocaba, relatou ter sido agredida diversas vezes e entregou às autoridades um vídeo em que ela está andando, arrumando uma bolsa e diz: "Sai de perto de mim." Ele se aproxima, aparentemente arraga. Ele aparentemente agarra. Ela diz: "Você é louco." Ao que o coach responde: "Pra mim você não nega." Thiago fala: "Chama a polícia." A mulher afirma que vai chamar. Ele diz: "Estou esperando, veja acima." Cadê o vídeo? Não tem vídeo aqui. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. E aí, sou ex? Não. Sai por isso fora. Thiago! Você tá com um cara, vagabundo? Você é pior! Pra mim você não nega! Pra mim você não nega.
Pode chamar a polícia. Eu vou chamar. Tô esperando. Não dá nada pra mim. Chamar. Vai. Em depoimento da polícia, ela conta que o coach a puxou pelos cabelos, deu tapas em seu rosto, agarrou-a com força pelos braços, arranhou, apertou-a pelo pescoço, né, e a jogou no chão. A advogada da vítima diz que o lado do ML apontou mais de 10 lesões no corpo da vítima. Está colaborando integralmente com a justiça. Olha o que ele supostamente havia feito nela. Ele admite que se envolveu em uma discussão muito acalorada. Ele também diz que foi uma briga corporal mútua. Eu não me surpreenderia com isso aí, mas nega a acusação de estupro. Rapaz. Então foi isso aí, meu parceiro. Flávio diz que recebeu missão do pai Valdemar. Aí, esse desgraçado hoje, infelizmente, eu não tô falando do Flávio, tô falando do Valdemar Costa Neto, né? Ele quem manda na direita no Brasil, né, cara? E nem a militância bolsonarista para se revoltar contra isso. Dia de jogo do Brasil é folga. Putz, cara. Cara, aí pra você ver como é que o brasileiro, boa parte, ela... E o Brasil pegou um grupo bastante baba, hein? Pra Copa, hein? Pegou Marrocos, pegou Escócia e pegou outro time aí, o qual eu não lembro de momento, essa bandeira aqui no meio. Não lembro, cara. O Brasil vai... tá. Aqui. O pessoal mal revisa o que escreve. 6 pontos sobre festa com funcionário absolvido após matou. Cara, qualquer um pode ser jornalista hoje em dia, cara. Qualquer um. Matou. Deixa eu voltar lá pro Google. Opa, não tá indo não? Ih, rapaz, não tá indo não. Então é isso, pessoal. Então é isso. Aqui. Thiago da Cruz Schultz comenta sobre a realidade dos relacionamentos atuais. Isso aqui foi o vídeo dele. Bora. Não tá indo? Para dar minha versão oficial dos fatos de tudo o que aconteceu nesse último final de semana. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu notei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês, e eu peço, por gentileza, que fiquem até o final. Porque esse é um caso extremamente sério e é uma acusação extremamente forte, tá? Primeiro ponto. Eu errei, sim, quando eu deixei o meu relacionamento passar do ponto do respeito mútuo. Esse é um erro que eu cometi. Eu tô com ferimentos e arranhões no meu rosto, como vocês podem ver, tá? Não precisa nem justificar. Por conta de uma múltipla agressão que nós tivemos. De fato, tá, nós tivemos uma briga corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando eu quis terminar nosso relacionamento. Após, obviamente, dias e dias discutindo, tentando se reconciliar, tentando fazer dar certo, não chegando em lugar nenhum, a gente acreditou que na sexta-feira a gente conseguiria chegar num ponto em comum, que a gente conseguiria ir para frente com aquilo que eu tinha com a pessoa já há 3 meses.
Inclusive, tá, naquele dia, a gente estava bem, já tinha alinhado todos os pontos. Ela veio de Sorocaba até Salto, que é a cidade que eu resido, para que a gente pudesse passar o final de semana inteiro juntos. Importante, tá? Eu nunca tive intenção em machucá-la, assim como eu também acredito que ela nunca teve intenção em me machucar. Que deixe isso muito claro. Eu nunca preguei violência de nenhum tipo de natureza nos meus 4, 5 anos de pessoa pública, tá? Não tem nenhum material em que eu incentivo qualquer tipo de violência, mas infelizmente acabou acontecendo. Eu assumo os meus erros. Eu sei que eu errei. Como eu estava sendo agredido, vamos aos fatos agora, tá? Como eu também estava sendo agredido, eu dei sim um empurrão nela. E eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Era para ter chegado nesse ponto? Obviamente que não. Mas infelizmente chegou. Eu estava bêbado? Claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool. E eu não deveria ter bebido. Esses são os meus erros. Eu tô aqui diante de vocês para assumir todos eles como um homem de verdade que não foge das suas responsabilidades. Sobre nosso relacionamento, tá? Ela sempre demonstrava ser apaixonada por mim, um ponto praticamente fora da curva. Quem conseguiu acompanhar um pouco das poucas postagens que a gente fez no meu perfil pessoal na época, deixa isso muito claro, isso está muito evidente lá. Sempre foi bastante carinhosa, sempre me fazia favores, não posso negar. Detalhe importante, ela falava frequentemente em casar, tá? A gente conversava isso abertamente, porque era um desejo dela, e acredito que continua sendo. Não, engraçado que ela deve ter feito esse tipo de declaração com um relacionamento de poucos meses, cara. Meio esquisito, hein? Principalmente na igreja católica. Inclusive, esse foi um dos pontos que ela me questionou pelo fato de eu ter sido mormon já. Ela também tinha intenção de ter filhos, só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado. Num nível que praticamente não dá para explicar. Eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Claro que você não teria imagem para mostrar, cara. Inclusive, por que você foi falar isso aí? Que isso tem a ver com a situação? Você, tipo, que quer o quê? Fazer um alinhamento sobre isso e sobre o tipo de discussão que tiveram, né? Então, pô, se o sexo foi muito selvagem, acalorado, então as discussões que vocês tiveram, né? Ou então essa aí que você teve, foi também selvagem e acalorada? Então tinha esse segundo ponto do relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela. Em quantidade absurda. Então, tipo que você tá querendo pintar ela como se fosse uma pessoa incontrolável, né, sexualmente falando. Aí é complicado, cara. Se realmente foi isso aí é complicado você se relacionar com um tipo desses aí. É complicado, meu parceiro. Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Aí. Detalhe, sempre com consentimento de ambos. Eu tenho todas essas conversas. Todas elas. Mas por respeito e por não querer expor essa outra personalidade dela, eu não tenho intenção de mostrar isso agora. Então eu não vou fazer isso agora e eu não tenho intenção de fazê-lo agora. Não, é engraçado que uma pessoa que se intitula masculinista e tudo mais, pelo que eu penso aqui, né? Ela não iria se relacionar com um tipo de mulher dessas, cara. Sacou?
Até porque esse tipo de gente aí, ele tem um pouco mais de facilidade em dominar, né, do que, digamos assim, ser dominada, sacou? Eu penso assim, eu penso que pessoas com personalidade dessa forma aí, tipo a qual você está descrevendo da sua ex, né, com um relacionamento com um cara um pouco mais tranquilo, porque eu acredito que esse maluco aí, né, apesar de tudo, ele pode ser um cara mais tranquilo, né, do que uma mulher com esse arquétipo aí. O relacionamento pode dar merda, cara, vai dar merda cedo ou tarde. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa eu deixar uma coisa clara. Não represento nenhum movimento, não sou líder de nada. Eu sempre trouxe para os meus seguidores, que são milhares, algumas ideias, sim, da filosofia Red Pill, além de conceitos de masculinidade geral e de relacionamento. Coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de pessoas, coisas que eu li, coisas que eu estudei. Mas não sou líder de nada, para deixar isso muito claro. Eu já ajudei, tá, milhares de homens e mulheres ao longo desses quase 5 anos. Inclusive, grande parte das pessoas que me acompanham, estão aqui ouvindo esse vídeo, estão hoje num relacionamento muito melhor e numa posição de vida muito melhor depois da minha ajuda do que antes. Porra, mas você fez tudo isso e acabou se enrabixando com uma mulher que supostamente é selvagem, cara. Então tu deu mole, cara. É por isso que eu falo que tu não pratica o que prega. Porque se você justamente praticasse o que prega, né, você não iria cair nessa aí, cara. Você não iria passar por esse tipo de situação. E não foi a primeira, né? Eu não tô falando nem no sentido de que, mas você tá falando pra mim que as outras dele foram exatamente como essa mulher aí, não. Não tô falando isso aí. Mas as polêmicas decorrentes à sua vida amorosa, né, com outras mulheres aí, cara, elas vêm acontecendo sempre. É por isso que são recorrentes, né? Sacou? Então, eu acho que a partir disso aí, até pra confiar em você, fica difícil, meu parceiro. Fica difícil, né? Então vamos continuar. Eu acredito, tá, muito em Deus, e eu sempre tratei todo mundo com total respeito. Porque foi assim que minha mãe me ensinou. Trate todo mundo com respeito, principalmente as mulheres. Novamente, eu preciso reafirmar uma coisa, tá? Novamente, eu preciso reafirmar com todas as palavras que não existiu nenhum estupro e nenhuma tentativa de estupro da minha parte. Nem hoje, nem nunca, nem no futuro. Isso eu garanto. É cruel, para não falar que é uma barbárie, tentar imputar esse tipo de crime contra mim. Os meus erros com relação ao que aconteceu sobre agressões físicas, sobre discussões, sobre qualquer coisa nesse nível, eu estou aqui para assumir meus erros. Mas eu não aceito imputarem um crime de tentativa de estupro de maneira alguma. Inclusive, eu te peço, tá, para quem me acompanha, eu te peço, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você quiser, tá? Pode fazer isso da forma que você quiser, seja você alguém que aprecia e admira meu trabalho, seja você alguém que me odeia, não tem problema. E eu reforço, mais uma vez, que eu estou à disposição da justiça sempre, e também agora da mídia, para qualquer tipo de entrevista que vocês quiserem me solicitar. Eu estou aberto a isso. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Agradeço a paciência de vocês. Agradeço por tudo. E meu muito obrigado.